Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência o quê? Corramos com paciência o quê? Vamos lá? Versículo 2. O qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Amém? Quem que é Jesus? Ele é autor e consumador da nossa fé. Pai, traga fé aos nossos corações nesta noite. Eu te peço misericórdia, Pai, que o teu Espírito Santo se revele a cada um de nós. Senhor, meu Deus, eu sei que o Senhor está nos vendo. Não importa se eu vejo, eu sei que o Senhor está vendo. Não importa se eu tenho todas as respostas, eu sei que o Senhor é a resposta. Não importa, Deus, se eu tenho todos os caminhos, eu sei que o Senhor é o caminho. Ó Deus, eu sei que o Senhor está com os teus olhos sobre a igreja. Eu posso sentir o teu olhar. Eu sei, ó Deus, que existo para o Senhor, e isto me dá paz. Pai, traga isso para a tua igreja. E nos ajude, Senhor, mesmo a despeito das nossas dúvidas, a despeito das incertezas, que possamos saber que o Senhor está vendo. O conceito de fé, para mim, que mais me dá segurança, não é aquele tipo de fé que diz que Deus vai fazer. O conceito de fé que mais me dá segurança é o conceito de fé de que Deus é bom e de que Deus está no comando de todas as coisas. Não importa a maneira que aconteça, não importa a maneira que termine. Para mim, o conceito de fé que eu busco experimentar é o conceito de fé que me dá segurança que Deus é bom. Aconteça o que acontecer, Deus é bom e está no comando de tudo. Então, nesse sentido, fé não é um pensamento positivo. Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Isso é muito bom, mas não é. Porque se não der certo da maneira que eu imagino, para mim a fé é eu continuar acreditando que Deus é bom. Então, fé é confiar no caráter de Deus. Fé é total confiança no caráter de Deus, independentemente da maneira que eu acredite que as coisas possam acontecer. Então, essa é a fé que eu vejo aqui em Hebreus capítulo 12. Essa fé é a resposta, essa fé é a solução para os nossos impasses para conhecer Deus. É uma solução para as nossas questões mal resolvidas, para as nossas expectativas frustradas. Esse tipo de fé no caráter de Deus e na bondade de Deus é o tipo de solução para as nossas dúvidas. Porque a fé não necessita de todas as respostas. A fé não precisa de explicar tudo. Pelo contrário, a fé acontece independentemente das respostas. Bom, antes de entrar no assunto, tendo feito agora essa preliminar, para dizer para vocês que vou chegar nesse ponto, o ponto central da mensagem hoje é tentar mostrar para vocês que é através da fé que nós enxergamos melhor. É através da fé que nós vemos melhor e não através dos nossos pressupostos. Não através do que nós imaginamos que seja Deus, não através do que nós calculamos que seja Deus, mas através da fé. Bom, a mensagem de terça
A mensagem, olha, de domingo retrasado, foi sobre os discípulos no caminho de Emaús, que quando estavam indo para Emaús, voltando, estavam desanimados, porque o Cristo que eles criaram, o Cristo que eles imaginaram, não tinha dado certo. Mas o Cristo estava lá. Eles que criaram uma imagem falsa do Cristo. Você sabia que a maioria de nós, ou melhor, todos nós fantasiamos as pessoas? Nós só conseguimos conviver com as pessoas se nós fizermos uma narrativa sobre aquela pessoa. Você olha aquele camarada com o cabelinho lisinho, penteadinho. Eu não sei o que eu estou tendo contra a pessoa do cabelinho lisinho. Já estou falando isso desde domingo passado, né? Acho que eu estou precisando cortar o meu e eu fico vendo esse camarada do cabelinho lisinho que passa um gel. Tudo bem. Mas você olha aquele camaradinha, cabelo, principalmente as menininhas que estão querendo namorar. Olha aqueles meninos da cabeça desse tamanho, entendeu? E acha que é lindo. Porque ela cria uma fantasia naquilo. Ela fala assim, ele deve ser fantástico. Deve abrir a porta do carro. Deve me chamar de minha querida. Nós fantasiamos as pessoas. Se você nunca caiu na real, olha para você ver. Você vê uma pessoa na rua, você já cria uma narrativa para aquela pessoa. Deve almoçar todo certinho. Deve fazer tal coisa, deve ser um Dom Juan, né? Super educado. A gente fantasia. E às vezes você olha e fala, deve ser um chato, estúpido, um grosso. A gente fantasia. Na verdade, nós não vemos o mundo como ele é. Quem completa para mim? Nós não vemos o mundo como ele é. Nós não vemos as coisas como elas são. Quem completa para mim? Como? Como a gente quer, quase. Nós vemos o mundo como nós somos. Há uma diferença, porque às vezes a gente quer algo que nós não somos, mas o anterior é que nós vemos o mundo da maneira que nós somos. A gente fantasia o mundo. E há um perigo muito grande de nós fantasiarmos um Deus. Fala a verdade, quando você está orando, como é que você vê Deus? Um senhor de barba branca, sentado no trono, com um cajado na mão? Como é que você vê Deus? Um velhinho, bonzinho. A gente fantasia tudo, a gente cria uma imagem para tudo. Isso é normal. O problema é quando isso nos leva a frustrações. Nós precisamos entender que só podemos viver com Deus, só podemos tocar em Deus, muito além da nossa pré-concepção. Só podemos ver Deus pela fé. Será que Deus não está te vendo, não está em tudo que você vive, e você não está enxergando porque você não está vendo Deus pela fé? Então essa é a questão. Bom, então o primeiro ponto, ver Deus, conhecer Deus. Olha só o que diz. Alguém se lembra da mensagem de domingo quando Natanael se aproxima de Jesus? Ele está com uma pré-concepção. Jesus vinha de Nazaré e Natanael olha para Jesus e dentro dele ele está pensando o quê? De Nazaré não vem profeta. Não vem profeta de Nazaré. O que Natanael tem? Um preconceito sobre Deus. Não vem de Nazaré. Ele tem uma estrutura formada já. E isso que precisa ser quebrado. Natanael não conseguiu apreender Deus pela sua própria capacidade. Assim, a maioria de nós precisa acordar, porque há muitos momentos das nossas vidas em que nós não conseguimos apreender Deus. Se Deus é Deus, será que há momentos em que Ele não está na tua vida? Sendo que a presença dEle enche toda a terra. Mas há momentos em que nós pensamos e nos sentimos como se Deus tivesse nos deixado. Há momentos
em que nós nos frustramos e parece que a nossa fé falhou, e parece que o nosso Deus falhou. Se você nunca passou por isso, é muito provável que um dia você vai passar. E quando você passar por isso, de olhar para você, olhar para a tua fé, olhar para o teu Deus, e você sentir que parece que tudo falhou, nessa hora, lembre do que eu estou te dizendo hoje, é muito provável que você criou um Deus que não corresponde ao teu Deus. Até porque é impossível eu e você apreendermos Deus. Se nós conseguimos apreender Deus, nós seríamos idólatras, porque se é Deus, não dá para apreender. Se é Deus, não dá para calcular. Se é Deus, não dá para colocar em uma imagem. Por que que a idolatria é pecado? Porque a idolatria coloca Deus em uma forma, em uma imagem. E o Deus que nós servimos muitas vezes é um ídolo, feito à nossa imagem, à nossa semelhança, à maneira que nós enxergamos o mundo, à maneira que nós calculamos as coisas. E muitos de nós está diante de Deus e não enxerga, porque o que nós estamos procurando é o nosso próprio ídolo que nós criamos. Alguém abra a Bíblia e leia Isaías capítulo 45, versículo 15. Isaías capítulo 45, versículo 15. Outro irmão já procura aí, Jeremias capítulo 23, versículo 23. Tu és o Deus que te... O que é ocultar? Que se esconde. Tem hora que você não vai perceber. Tem hora que você vai parar no meio da sua grande luta e vai falar: cadê meu Deus? Espera aí, eu não estou vendo. Cadê o meu Deus? Eu não estou vendo. Era para ter algum profeta batendo na minha porta agora, eu não estou vendo. Cadê o meu Deus? Era para eu ter um anjo aqui ao meu lado agora, eu não estou vendo. Cadê o meu Deus? Mas o teu Deus é um Deus que se oculta. O que quer dizer isso? Não é porque Deus não aparece do jeito que você calcula que Ele não está. Eu e você podemos perder grandes bênçãos quando a gente vai embora para casa dizendo: já é o terceiro dia, eu esperava que Ele fosse mudar a história de Israel, e Ele não mudou nada. Jeremias 23 e 23. Acaso sou eu Deus de perto somente, diz o Senhor, não Deus de longe? Deus faz uma pergunta: porventura sou eu Deus de perto e não Deus? O que isso significa? Deus de perto é o Deus que se revela, é o Deus que se mostra, é o Deus que em todo o tempo se revela para você. O que é o Deus de longe? É o momento em que você olha e fala: cadê Deus? É o momento que as pessoas apontam para você e falam assim: aí, cadê o seu Deus? Cadê o seu Deus? Cadê o seu Deus? É nessa hora que a tua fé vai entrar em ação. A tua fé não está baseada em sinais que você vê o seu Deus por perto. A tua fé está baseada no caráter de Deus. Deus é bom. A tua fé não está baseada em você enxergar Deus, mas em que Deus enxerga você. O olhar de Deus está sobre você. Esse é o caráter da fé cristã. Tu não és somente Deus de perto, tu és também Deus de longe. Quem aqui já viveu a experiência de ter Deus de longe?
Quem aqui já viveu a experiência de orar e parece que a tua oração não está subindo aos céus? Quem aqui já viveu a experiência de fazer tudo certo e parece que você está fazendo tudo errado? Quem aqui nunca teve a experiência de viver para Deus, de agradar a Deus, e Deus está sendo para você um Deus de longe? Deus é Deus de perto, mas Deus também é Deus de longe, porque Deus nos prova não por Ele estar perto, ou por Ele estar longe. Deus nos prova no nosso comprometimento em acreditar no seu caráter. No seu caráter. Porque nós calculamos tudo para conhecer a Deus conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tudo a gente calcula. Bom, se não está acontecendo isso, então não é Deus. Deus não está aqui. Mas quem foi que te falou isso? Não, eu pedi um emprego para ganhar 10 mil reais, mas apareceu um emprego para ganhar 800, então não é de Deus. Mas espera aí. Calma. Quem falou que Deus não está nisso? Você precisa conhecer o caráter de Deus. Essa é a diferença. É impossível ver Deus. É impossível apreender a totalidade de Deus. Eu estou me lembrando de Natanael. Ele quase perdeu de ver Deus. Ele só escapou de ver Deus quando Deus o viu primeiro. Natanael, antes que você me visse, eu te vi quando você estava embaixo da figueira. A fé de Natanael se transformou na fé não de quem vê Deus, mas na fé de quem é visto por Deus. Na fé de quem é enxergado por Deus. E essa impossibilidade, ela é tão grande, que quando Cristo veio nos ensinar como homem, como nós homens podemos servir a Deus. Você se lembra da cruz? Olha aqui para mim, presta atenção um minutinho. Você se lembra da cruz? Lama sabachthani. Eu sei que vocês são intérprete de aramaico. Vocês poderiam interpretar para mim o que significa essa palavra? Quer ver como aqui tem um monte de intérprete de aramaico? Na cruz, Jesus disse, lama sabachthani. O que Jesus disse? Está vendo? Especialistas em tradução de aramaico. Quer saber de aramaico? Procura vocês aqui, ó. Traduziram ipsis literi. Tradutores, pastor Anderson, de aramaico aqui na igreja. O próprio Cristo na cruz disse, Deus meu, por que me desamparastes? Não dá para aprender Deus. Não dá. Há momentos em que parece que o nosso Deus está longe. Há momentos em que o nosso Deus se oculta. Mas você vai viver como Jesus. Se você vive esse momento que parece que o teu Deus se ocultou, em que parece que o teu Deus está longe, a resposta de Deus vai ser com o poder da ressurreição. Às vezes Deus fica longe para deixar morrer mesmo, para depois Ele se revelar pelo poder da ressurreição. Às vezes Deus vai ficar longe mesmo, vai deixar o emprego embora, vai deixar o cônjuge embora, vai deixar a situação financeira ficar na mais caótica dificuldade, mas a nossa confiança não está em que Deus está perto ou longe, a nossa confiança está no caráter de Deus. Alguma coisa muito maior Deus está fazendo, aleluia. Se você ler o texto de João capítulo 4, melhor, João capítulo 11, você vai ver Jesus sendo avisado sobre Lázaro que estava doente. Se ele volta para Betânia, no mesmo instante ele pegaria Lázaro vivo. Mas o texto diz que Jesus ficou lá ainda
Irmão, peraí. Jesus era amigo de Lázaro, pastor Dorival. Amigo de Lázaro, de dentro da casa de Lázaro. Chegou a notícia que Lázaro estava muito doente. O que Jesus fez? Ficou mais 2 dias no mesmo lugar. Lázaro, cadê o meu Deus? Cadê o meu Senhor? Eu queria que ele estivesse aqui perto de mim, mas o que Jesus estava fazendo? Ele estava sendo Deus de longe, para mostrar o poder da sua ressurreição. O mesmo que Jesus fez com Lázaro, ele depois experimentou na cruz. Deus meu, por que me desamparaste? Deus falou, vou deixar você morrer para ressuscitar e para mudar a história do mundo. Aleluia. Não dá, irmãos. Se é Deus, não dá. É somente pela fé. Porque a fé não é uma maneira de você manipular para que as coisas aconteçam. A fé é uma confiança no caráter de Deus. Sabe para mim um exemplo muito interessante de fé? Aqueles 3 jovens, Ananias, Misael e Azarias, foram lançados na fornalha de fogo ardente. Mas antes de ser lançados, o rei perguntou para eles: se eu lançar vocês na fornalha de fogo ardente, eu quero ver quem é que pode livrar vocês. Qual foi a resposta deles? Ó rei, o nosso Deus que nós servimos pode nos livrar, mas se Ele não livrar, saiba, nós não vamos nos dobrar diante da estátua. Confiança no caráter de Deus. Não dá para apreender Deus, não dá para calcular Deus. É por isso que muitas vezes a gente volta para casa triste, porque a gente tenta calcular Deus e não dá. Deus é incalculável, insondável. Só tem uma coisa que você precisa acreditar: Deus é bom em todo o tempo. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Na cruz do Calvário, Jesus de braços abertos, Lama sabactane, Deus meu, por que me desamparaste? É impossível apreender Deus. O pastor Dorival falou na quinta-feira sobre conhecer Jesus segundo a carne. Não foi isso, pastor Dorival? Nós não conhecemos mais Jesus segundo a carne. Não dá para apreender a Cristo segundo a carne. Não dá para falar assim, não, o meu Cristo ele tem o nariz adunco, ele tem o cabelo crespo. O meu Cristo ele tem 1,70 m, 1,80 m. O meu Cristo ele tem uma pele morena. Não dá. Não é mais esse o Cristo que nós conhecemos. O Cristo que nós conhecemos é o Cristo que ressuscitou. Nós tentamos apreender Deus, sabe por quê? Porque isso nos dá segurança. É muito bom a gente falar assim: se eu fizer 3 orações durante o dia, dentro de uma semana, Deus vai me dar um emprego. Aí você faz 3 orações durante um dia, e dentro de uma semana, você fica doente. Aí você fala: ah, meu Deus, cadê o Senhor? A sua confiança é na bondade de Deus ou é no que você calculou de Deus? E se você for ficar doente, for lá, eu conheço um caso aqui em Três Lagoas de uma moça que ficou doente. Vocês vão saber quem é, né? Não posso falar isso. Ah, mas eu vou falar. De uma moça que ficou doente, muito mal no hospital. E ela era solteira e tal, né? Aí ela foi para o hospital, ficou doente e casou com o médico. Aqui em Três Lagoas. Foi minha aluna. Dá para imaginar? Não estou falando isso, que se você ficar doente, você vai casar com o médico, não. Se tiver alguma solteira aqui, pelo amor de Deus, não vai se entupir de remédio. Não falei isso, eu estou dando um exemplo. Não dá para calcular Deus, irmãos. Mas nós somos assim. Nós vivemos assim com as pessoas. A menina olha o menino e fala: que menino lindo. Ela faz uma narrativa em cima daquilo, e não é. Nós fazemos narrativa para tudo. Nós criamos uma ilusão para tudo. As irmãs e os irmãos que são casados aqui sabem do que eu estou falando.
Não, esse aí não ronca. Vai nessa. Esse aí não tem flatulência. Vai nessa. Você olha todo chique, todo bonitinho, perfumadinho. Você olha aí e fala: ah, essa aí, pelo jeito que ela cuida das unhas, pelo jeito que ela cuida da roupa, a casa vai ser um brinco. Vai nessa. A gente vive assim. A gente olha para a pessoa que para do nosso lado, num carrão melhor que o nosso, né? E olha para a pessoa e fala assim: essa pessoa deve ser feliz. Ela deve chegar na casa dela agora, ela não deve ser que nem eu. Chega, almoça, né? E já tem que voltar do serviço, ela vai chegar na casa dela agora, vai almoçar, vai ter lá uma esposa maravilhosa, um marido maravilhoso. A gente cria fantasias para todo mundo. E a gente cria isso com Deus. Se é Deus, para com isso. Se é Deus que você serve, não tem como você castelar. Se é Deus e pronto. Confia na bondade dEle e veja a Deus pela fé. Feche os olhos para enxergar melhor. Não seja um Natanael. A Bíblia fala do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi um camarada que chegou ao extremo da sua religião, fariseu, doutor da lei, conhecia tudo. O seu conhecimento, porém, não ajudou em nada. Irmãos, nós nunca tivemos tanto conhecimento como hoje. Mas esse conhecimento nos aproxima de Deus? Não. O nosso conhecimento de Deus é muito pequeno. Não dá. A gente tenta ver Deus com base nas nossas premissas. A gente tenta criar um Deus que a gente pode manipular. Só que não dá. Não dá para viver assim. Alguém leia para mim 2 Coríntios capítulo 6, versículo 9. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 9. E alguém... Gálatas capítulo 4. O apóstolo Paulo está falando das nossas tribulações. Como é que começa? Vamos colocar lá. Que nós vivemos como se fôssemos. Não tem nada que mostra que nós somos conhecidos. Só que nós somos bem conhecidos. Então o segredo não está em nós conhecermos a Deus, mas em Deus nos conhecer. O que é fé? Fé não é que eu conheço a Deus. Não é que eu sei tudo de Deus. Não é que eu posso manipular Deus. Fé é que Deus me conhece. Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4, versículo de número 9. Gálatas 4 e 9. Quem lê para mim bem alto aí? Agora, porém, que já conheceis a Deus, ou melhor, agora que vocês já conhecem a Deus, melhor do que conhecer a Deus, o apóstolo Paulo está dizendo é o quê? Ser conhecido de Deus. Escute, tudo aquilo que você conhece de Deus, isso que eu estou falando aqui, eu vou usar um jargão, mas isso que eu estou falando aqui é profético. Tudo que você conhece de Deus, uma hora vai falhar. Escuta o que eu estou dizendo. É muito provável que você um dia
vai ficar muito frustrado. Porque o que você conhece de Deus é só uma revelação muito pequena. O que você deve conhecer de Deus e que vai permanecer é que Deus te conhece. É que Deus está vendo, é que Deus está olhando, é que os olhos do Senhor estão sobre a tua vida. Melhor do que conhecer a Deus é ser conhecido de Deus. Quem está falando isso? O homem que conheceu a Deus mais do que ninguém. O homem que foi doutor da lei, meus irmãos. Mas alguém conhece aqui como é que foi a conversão do apóstolo Paulo? Quem me conta? Rapidinho. Como é que Paulo se converteu? Paulo se converteu conhecendo a Deus ou sendo conhecido por Deus? Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo cai, fica desesperado, fica sem enxergar. Tudo que ele conheceu de Deus não serviu para nada. O que mudou a história dele foi quando ele ouviu a voz dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele foi conhecido por Deus. Nós vivemos muito tempo das nossas vidas tentando conhecer Deus. Nós lemos, nós estudamos, nós tentamos compreender Deus, mas no coração não há a paz e a segurança de quem é conhecido de Deus. Quando Paulo está lá caído, Deus está levantando um profeta por nome Ananias, e Deus fala assim: Ananias, vai lá e ore por Paulo, porque ele para mim é um vaso escolhido, eu vou mostrar para ele o quanto ele deve sofrer por amor do meu nome. Conhecer a Deus é muito bom, só que se é Deus, nós nunca conhecemos. Se é Deus, o que nos sustenta com Ele é a fé. E o que é a fé? A confiança no caráter e na bondade de Deus. Atos capítulo 17, versículo 27 e 28. Ele está fazendo uma ironia aí, dizendo que as pessoas não podem encontrar a Deus tateando, ainda que não está longe de cada um de nós. No versículo 28, ele dá a solução: porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Qual é o segredo? Não é conhecer Deus. O segredo é estar em Deus. O segredo é ser tomado por Deus. O peixe conhece o mar? Para o peixe, o mar pode ser conhecido? Não. Por que o peixe não conhece o mar? Porque ele está dentro do mar. Para ele conhecer o mar, ele teria que sair. Para conhecer o mar, ele tem de morrer. Ele está dentro do mar. Ele não tem como conhecer o mar, porque ele está mergulhado no mar. Qual é o segredo, irmãos? Tudo que nós pudermos conhecer de Deus será muito bom, mas será muito mais as nossas expectativas. Porque se é Deus, nós temos de nos entender que nele nós vivemos, nos movemos e existimos. O que é conhecer Deus? É se mover e existir em Deus. É muito mais do que uma pressuposição de Deus. Bom, então qual que é a saída? Salmo de número 139. Salmo de número 139. Vamos ler juntos. Ver Deus. Ver Deus. Conhecer Deus.
É o que nós buscamos como uma maneira de nos sentir seguros. A gente olha e fala assim, peraí, pelo que eu conheço de Deus, isso que está acontecendo comigo, então não pode ser Deus. Como que Deus vai permitir que isso aconteça? Pelo que eu conheço de Deus, Deus não está nesse negócio. Como que Deus está me deixando passar por isso? Quantos de nós, que na tentativa de conhecer Deus, nos frustramos? Quantos de vocês vieram aqui hoje, estão tentando conhecer Deus, estão buscando a Deus, mas na verdade, o que vocês querem é uma prova, uma manifestação de que Deus está perto? E se Deus quer ser Deus de longe? E se Deus quer lançar o olhar dele sobre você? E se Deus quer que você coloque a tua fé em ação? E se Deus não mandar um anjo? E se Deus não mandar um profeta? E se Deus não te der o consolo do jeito que você imagina? É nessa hora, irmãos, é nessa hora que a nossa fé entra em ação. É nessa hora que você vai se mover no sobrenatural. É nessa hora que você precisa saber que Deus está vendo. Não importa se você não está vendo. Não importa se você não consegue calcular. O que importa é que Deus está vendo. Salmo 139. A resposta foi essa. A resposta do salmista é confiar em que Deus está vendo. Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercaste por detrás e por diante, e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima. Espera aí, qual é a ciência de que o salmista está dizendo? É a ciência de conhecer a Deus, ou é a ciência de ser conhecido por Deus? A ciência de ser conhecido por Deus. Eu sei que o Senhor me olha. Eu sei que o Senhor conhece o meu deitar e o meu levantar. Eu sei que o Senhor me sonda. Esta ciência é que é maravilhosa. Eu estou satisfeito porque eu sei que o Senhor me vê. Deus planta no deserto a mais linda flor, onde nenhum homem verá. Deus coloca no centro da floresta amazônica o mais lindo pássaro, com o mais lindo canto, onde nenhum homem jamais chegará. Mas o pássaro canta, porque Deus está vendo. E a flor abre as suas pétalas para Deus. Deus está vendo. O descanso para as nossas almas é quando encontrarmos pela fé um Deus que nos vê. E estarmos seguros de que Deus está vendo. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá.
Qual que é o consolo no coração do poeta? É que Deus está vendo. Ele diz: para mim, isso é muito maior, eu não posso alcançar isso, eu não posso definir isso, mas eu sei que o Senhor está me vendo. Em dias como esses que estamos vivendo, em dias de tribulação, o mais importante não é se nós estamos vendo Deus, mas é se Deus está nos vendo. Em dias de angústia, em dias em que parece que nós não estamos enxergando nada, o mais importante é que os nossos olhos estejam abertos, para que possamos contemplar que Deus está nos vendo. Coloque-se de pé, já estou encerrando. Eu já contei essa história, mas ela cabe muito bem nesse momento. Havia um homem, logo que fizeram as primeiras cirurgias de coração aberto, cirurgia que abria o peito e mexia no coração da pessoa, isso lá na década de 50, 60. A maioria das pessoas morria quando elas estavam voltando do pós-operatório. A cirurgia poderia ser uma bênção, mas a pessoa ia com tanto medo de morrer, que quando ela estava voltando, ela não enxergava nada, ela não conseguia ouvir nada, ela não conseguia sentir nada. Logo, ela imaginava que tinha morrido, mas é que a anestesia não era como hoje. A pessoa demorava muito para voltar a si. Imagine você deitado em uma cama, sem conseguir ouvir nada, sem conseguir enxergar nada, sabendo que você tinha ido para uma cirurgia que o risco de morte era de 70%. Pronto, morri. Eu estou morto. E a pessoa começava a se debater, o coração acelerava, os abriam e a pessoa morria. A pessoa se debatia tanto, tentando enxergar, tentando compreender que ela morria. Esse homem narra no livro que li, o título do livro é Por que Deus fica em silêncio quanto mais precisamos dele? O autor se chama James Long. Eu aconselho você a ler esse livro. Então no livro há esse relato. O homem está deitado na cama e alguns minutos antes de passar pela cirurgia, a enfermeira entra no quarto e segura na mão dele. E diz: o Senhor está sentindo a minha mão, segurando a tua mão? E ele diz: sim, eu estou sentindo. E ela apertou forte a mão dele e disse: o Senhor está sentindo? Sim, eu estou sentindo. Pois bem, o Senhor já sabe que quando o Senhor voltar da anestesia, o Senhor mesmo pode se matar, se debatendo para voltar à vida. O Senhor vai passar um momento depois da anestesia em que o Senhor não vai conseguir enxergar nada, o Senhor não vai conseguir ouvir nada, o Senhor não vai conseguir sentir nada. Eu sei. Só que vai acontecer algo, preste atenção. Isso aqui vai salvar a tua vida. Quando o Senhor não estiver ouvindo nada, quando o Senhor não estiver sentindo nada, quando o Senhor não estiver vendo nada, eu estarei aqui ao teu lado. E quando o Senhor estiver voltando da anestesia, está sentindo a minha mão apertando a sua? Sim, eu estou. Eu estarei aqui ao teu lado apertando a tua mão. O Senhor não vai ver nada, o Senhor não vai sentir nada, e o Senhor não vai ouvir nada. Mas lembre-se, eu estarei aqui ao teu lado, segurando firmemente, apertando a tua mão. Quando o Senhor começar a se debater, esse será um momento crucial. Lembre-se, se o Senhor sentir a minha mão apertando fortemente a tua mão, ainda que o Senhor não ouça nada, ainda que o Senhor não entenda nada, ainda que o Senhor não sinta nada, preste atenção. Quando o Senhor sentir a minha mão apertando fortemente a tua mão, é um sinal de que tudo está bem.
A cirurgia foi um sucesso, e é só o senhor ficar quietinho, sem se debater, que logo, logo o senhor vai conseguir abrir os olhos, vai conseguir ouvir tudo e vai conseguir sentir tudo. É só aguardar um pouquinho que isso vai passar. E foi naquele momento que eu aprendi, irmãos, que há momentos que nós não conseguimos ouvir Deus, que nós não conseguimos ver Deus, que nós não conseguimos sentir Deus, mas existe algo, o Espírito Santo do Senhor. Quando nós temos o Espírito Santo de Deus, Ele nos diz: aguente um pouquinho aí que isso vai passar. Aguente um pouquinho aí que logo, logo você vai ver Deus. Aguente um pouquinho aí que é só uma provação. Aguente um pouquinho aí, pare de se debater. Aguente um pouquinho aí, pare de se debater, porque logo, logo as coisas vão melhorar e você vai enxergar direito, ouvir direito e sentir direito. Pare de se debater. E quantas vezes na minha vida eu vivi isso? Quantas vezes eu não conseguia ouvir Deus? Quantas vezes eu não conseguia sentir Deus? Quantas vezes eu não conseguia ver Deus? Quantas vezes eu ouvi as pessoas me dizendo: cadê o teu Deus? E eu aprendi que se eu ficar quietinho, que se eu não pautar a minha vida no que eu posso ver, no que eu posso ouvir e no que eu posso sentir, a fé, a confiança que Deus está me vendo, e que ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, ou ainda que eu vá parar no inferno, como disse o salmista, ainda que eu vá para o inferno, ainda que eu tenha que ir para situações terríveis, eu sei que os olhos de Deus estão sobre a minha vida. Quando você sentiu que os olhos de Deus estão sobre a tua vida, não importa se os teus olhos vão continuar vendo. Quando você sentiu que a mão de Deus está sobre a tua vida, não importa se a tua mão vai continuar tocando. O que importa é que você é tocado. O que importa é que você é visto. E eu tenho certeza que tem gente aqui hoje vivendo isso. Eu tenho certeza que tem gente aqui hoje vivendo isto. Mas Deus é Deus de longe também. Deus é Deus que se oculta também. E se você não consegue vê-lo, e se você não consegue senti-lo, pare de se debater. Ouça o que o Espírito Santo de Deus te diz nessa noite. Pare de se debater e acredite no caráter de Deus. Você não está vendo, mas Ele está. Você não pode tocar, mas Ele toca. Você não pode compreender, mas os olhos dele estão sobre a tua vida. O texto que comecei diz que nós devemos deixar tudo e olhar para Cristo, autor e consumador da fé. Lama, lama, sabachthani. E a última palavra de Cristo foi: Pai, eu não vou me debater mais. Pai, eu não vou me debater mais na cruz. Em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Chega de me debater. Em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Jesus morreu. Os discípulos do caminho de Emaús voltaram para casa entristecidos, mas Deus estava vendo e o ressuscitou ao terceiro dia. Deus está vendo. Essa prova é para você aprender que Deus está vendo. Essa prova é para você parar de se debater. Essa prova é para você entregar a Deus a tua vida. Essa prova é para você ler o Salmo 139 e falar: Senhor, tu me sondas e me conheces. É para você encontrar o descanso de ser visto por Deus. É para você encontrar o descanso de existir para Deus e saber que Ele tem um plano na tua vida, que
Que Deus abra os teus olhos nesta noite e que você possa ver o caráter e a bondade de Deus. Amém.